Olá, seja bem-vindo ao Basti Codes. Pode surgir uma dúvida. Eu clico no mais ou eu clico nesse certinho? Fiz algumas melhorias assim para melhorar como é importante a gente estar atento a esses detalhes. Então, vamos ver como é que ficou? Nesse Basti Codes, eu vou compartilhar alguns comentários sobre os commits que eu fiz no Notice Preview 2.2.1. Então, vamos ver quais foram as atualizações ao longo dos meses. Em fevereiro, o Notice Preview recebeu a atualização para a segunda geração, que é a versão 2.0. Em março, 2.1, em abril, 2.2 e em maio recebeu a 2.2.1 e também a 2.3. Nesse Basti Codes, eu vou comentar sobre os commits da 2.2.1 e no próximo vou comentar sobre os commits da 2.3, que introduziu um novo recurso inteligente. Então, antes de mais nada, eu acho que é importante dizer como é importante aparar as arestas. Essa é uma expressão que a gente usa quando a gente quer dizer que uma coisa precisa ter acabamento. Ou seja, não basta criar o grande apenas, é preciso ter atenção em detalhes pequenos também. E é justamente isso que eu trago na atualização do Notice Preview 2.2.1. Aqui eu aparei as arestas. Vamos ver como é que estava antes. Vou compartilhar aqui a tela. Então aqui eu criei um teste de nota só para a gente ver algumas coisas que precisavam de um acabamento. Cada nota que é adicionada aqui no Notice tem esses botões aqui que se chamam botões de ação e eles executam algumas ações. Por exemplo, eu posso copiar o texto da nota. Quando eu clico aqui, olha só o que acontece. Ele aparece uma mensagem de feedback, de retorno, dizendo que o texto da nota foi copiado. Mas olha só o detalhe. E tem a ver aqui com esse container, essa parte que envolve os botões. Aqui a gente percebe que ele fica um pouquinho menor quando a mensagem aparece. Além disso, um outro detalhe, aqui nas opções de organização, quando eu vou clicar aqui para abrir a caixa de pesquisa, como se fosse um desnível. Então, esses são detalhes que precisavam ser resolvidos. E, além disso, quando eu vou editar uma nota, olha só o comportamento. Eu clico aqui, ele aparece o cursor, e eu vou colocar teste de nota 2. E aqui a gente vê os dois botões, que tem um para aceitar a edição e outro para cancelar. Mas digamos que em um primeiro momento, talvez seja difícil de identificar o que esses dois botões fazem, qual é a ação que está acontecendo aqui. Talvez a pessoa não saiba que uma nota está sendo editada. Então, a função desses botões ela precisa ser melhor identificada. Então, esses e muitos outros detalhes foram corrigidos na atualização 2.2.1. E eu vou mostrar aqui alguns detalhes, alguns comentários sobre esses commits. Eu estou aqui no meu GitHub, na parte de releases. Eu gosto de deixar tudo aqui bem identificado, porque qualquer pessoa que queira acessar aqui essa parte de releases vai conseguir acompanhar toda a linha do tempo. Então, no Notice Preview 2.2.1, eu coloquei aqui um resumo da atualização. Várias melhorias de legibilidade e experiência. Então, esse primeiro commit aqui fala assim, Improve Action Buttons Feedback. E tem a ver justamente com o feedback que a gente acabou de ver ali dos botões de ação. Ao clicar em um botão de ação, a mensagem de feedback substitui os ícones dentro do container. Ele faz um fade in e depois um fade out. Então, antes os ícones recebiam display nenhum.
o que esvaziava o espaço ali do container. E a mensagem de feedback era adicionada. Olha só que interessante. Como o tamanho do elemento de texto é menor que o do container com os botões, havia um pequeno solavanco ao fazer essa transição. É justamente o que a gente vê aqui. Aqui, quando é feita essa transição, esses botões eles recebem um display none e aí todo o espaço que eles ocupam é, digamos assim, zerado. E o tamanho do espaço que esse elemento de texto ocupa não chega no tamanho do espaço que os botões ocupavam. Então, por isso dá esse pequeno solavanco. Então, como que eu resolvi esse pequeno detalhe, esse pequeno problema? Nessa atualização, os botões de ação recebem essa propriedade, visibilidade escondida, que apenas oculta eles, mantendo o layout. Além disso, a mensagem de feedback agora é posição absoluta. Então, a gente indo aqui, clicando no hash aqui do commit, ele vai levar justamente para a parte onde foi alterada. Então, só para a gente entender brevemente aqui essas linhas de código que mudaram. Aqui é a parte onde ele exibe o texto e coloca que os botões foram ocultados. Então, antes ele fazia assim. Ele adicionava o texto e colocava aqui essa classe, Hidden Element, que se a gente for ver no Style CSS, seria o Display None, justamente aqui, ó. Ou seja, com essa propriedade, o elemento que recebe ela é totalmente removido ali da árvore de elementos. Então, ele não ocupa mais nenhum tipo de espaço. É como se o elemento não existisse. Porém, agora, o que foi colocado no lugar? Essa classe aqui, Invisible Element, que se a gente for ver aqui, ele deixa com opacidade 0, remove os eventos de ponteiro, os eventos do mouse, né? E coloca a visibilidade como escondida. Então, ou seja, ele continua ocupando o espaço dele, mas sem aparecer. Então, aquele solavanco que dava quando ele diminuía, ele retirava o elemento, não existe mais, porque o elemento não é retirado, ele apenas é ocultado agora. E além disso, o container ali dos botões de ação recebeu uma nova classe, que é uma pequena animação, na verdade. É essa aqui, Expanded. Então, quando ele tiver com essa classe expandida, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. A largura dele vai ocupar 100% do espaço ali da nota e o raio da borda dele vai ser igual a 0. Mas como que isso aqui é uma animação? É porque nele mesmo eu coloquei uma transição da borda para que quando ocorresse essa transição, existisse essa pequena animação. Então, vamos ver como é que ficou? Eu coloquei aqui uma outra nota e a diferença é sutil, mas são detalhes que valem a pena a gente mencionar que eles existem. Quando eu clicar em copiar nota, olha o que vai acontecer. Você notou? Vou clicar em agora compartilhar. Copiar novamente. Ele expande para 100% da largura e o raio da borda fica igual a 0. Depois, quando ele retorna para o tamanho normal, a animação também acontece. Então, a animação ela expande e depois retorna ao tamanho normal. Assim, esse pequeno detalhe de experiência foi resolvido com algumas linhas de código. Então, antes era assim e agora ficou assim.
muito melhor. Então vamos ver agora um outro commit com mais algumas melhorias. Foi nesse aqui que eu corrigi aquele pequeno probleminha também, o campo de busca de notas. Eu aproveitei também para fazer uma pequena mudança, em vez de pesquisar notas, buscar notas. E foi com essa linha aqui que eu resolvi aquele pequeno problema. Eu aproveitei também para aumentar o tamanho da fonte do texto para ficar um pouquinho maior. Então, antes era assim, dava essa pequena diferença ao abrir o campo de busca. E agora ficou assim. Para corrigir o problema, eu precisei diminuir um pouquinho o tamanho do campo de busca e, ao mesmo tempo, aumentei o tamanho da fonte. Indo agora para um outro commit que melhora aquela parte ali da edição de notas. É esse aqui. Change Accept Editing Button from Icon to Text. Então, ao editar uma nota, em que basta clicar em uma nota e começar a escrever, os botões de edição aparecem para que seja possível aceitar ou cancelar a edição. Embora os ícones ali de certinho e de X sejam fáceis de entender, ainda poderia surgir uma dúvida sobre o funcionamento deles. Então, o botão de certinho agora exibe aceitar edição, deixando claro que a nota está sendo editada e que é possível aceitar ou cancelar, aí clicando no X. Então, clicando aqui no hash, dá para ver essas pequenas mudanças aqui. Em vez do botão ali de certinho, é o um texto, salvar edição. Uma outra pequena diferença, mas como é importante a gente ver esses detalhes onde que está confuso para uma pessoa que está acessando ali, talvez pela primeira vez, ou que até está acostumada a utilizar, mas que pode em algum momento ali gerar alguma dúvida, alguma confusão. Então, como é importante a gente estar atento a esses detalhes e corrigir aquilo que é preciso. E aqui, novamente, depois de pronto, parece que foi bem simples de saber o que fazer. Porque existem muitas formas diferentes de se fazer isso. Será que eu colocaria um texto junto com um ícone? Ou apenas um texto? E qual seria a posição desses botões? Seria à direita, centralizado ou à esquerda? Nesse caso, eles ficaram à esquerda para mostrar que eles não fazem parte dos botões de ação, mas sim que são botões de edição. Também eu escolhi apenas texto para que fique menos confuso visualmente. Então, um botão é apenas texto e o outro botão é apenas ícone. Assim, quando a pessoa lê o texto, aceitar edição, ela já sabe automaticamente que o X é para cancelar e que se refere à edição. Um outro commit bem interessante é esse aqui, em que eu adicionei o Orbs List Label e também ajustei margens e espaçamentos, enfim, e fiz algumas melhorias assim para melhorar a legibilidade. Indo aqui no Notes novamente, eu vou ativar as opções de desenvolvedor, as ferramentas de desenvolvedor, para reduzir aqui o tamanho dele, para a gente ver qual era o problema. Por exemplo, quando eu vou adicionar aqui uma nova nota, para adicionar ela, eu preciso clicar aqui no mais. Mas aí pode surgir uma dúvida. Eu clico no mais ou eu clico nesse certinho? Para que serve esse certinho? Na verdade, ele é um orb, que é um recurso aqui de organização do Notes. Quando as notas são concluídas, ou seja, quando a pessoa não quer mais aquela nota, essa nota, digamos assim, vai para a lixeira, né? Mas não é uma lixeira, é um outro local em que aparecem as notas que são concluídas. Que a pessoa depois pode, talvez, revisitar, restaurar ela ou apagar permanentemente. Então, se eu clicar aqui no certinho, vai acontecer isso. Ele vai ir para a parte de notas concluídas e não vai dar mais para adicionar aquela nota que a pessoa queria adicionar. Para isso, ela tem que voltar aqui no orb de notas para aí sim adicionar ela. Tá aqui ela. Então, ou seja, como os botões ali, as informações estão muito juntas e os ícones são muito parecidos também, fica às vezes difícil de saber qual é a ação que tem que ser feita. Eu vou até escrever de novo aqui.
minha nova nota. Então, eu clico no mais ou clico no certinho? É uma boa pergunta, né? Então, para resolver isso, foi feita essa atualização. Então, essa atualização aumenta o espaçamento entre esses elementos. E além disso, adiciona o título Orbs logo acima de Orbs List, para que haja um entendimento de que os botões abaixo se referem aos orbs, e não à função de adicionar nota. Inclusive, foi aumentado levemente o tamanho de texto do botão de adicionar nota, para aumentar a legibilidade. Então, indo aqui, são coisas muito específicas e muito interessantes que aprimoram a experiência do aplicativo. Então, aqui eu adicionei um título para essa lista dos orbs. E eu tive também que adicionar um novo container, envolver a lista de orbs num container que ele comporta esse título e a lista de orbs. Aqui é a estilização do container. Aqui um pequeno ajuste nos botões de escrita. E aqui aumentei o tamanho da fonte de texto do botão de adicionar nota. Aqui mais estilizações. E é isso. Vamos ver como é que ficou? Então, esse é o Notice Preview 2.2.1 com essas melhorias. Então, agora tem aqui o título de Orbs. Então, se a pessoa escrever aqui, minha nova nota, a gente percebe que o botão de adicionar nota, o mais, ele está maior. Então, fica mais claro de saber que ele é relacionado ali à nota. Inclusive, tem um espaçamento maior aqui, que deixa mais claro que são duas coisas diferentes, duas coisas distintas. E tem mais o título de Orbs. Então, tem várias separações visuais, desde o tamanho do botão, que é maior, o espaçamento maior e também o título. Tudo isso separa visualmente os dois recursos. Então, se eu clicar agora no mais, ele adiciona a nota sem muitas confusões. E se eu quiser, então, concluir uma nota, eu clico aqui em concluir. E ele foi aqui para o orb de notas concluídas. Então, aqui são as notas concluídas e aqui as notas. Posso concluir essa aqui também. E as duas estão nas notas concluídas. E aqui nas notas tem 0, notas adicionadas agora, e 2 notas concluídas. E agora, mais um outro commit que, assim, é bem interessante esse aqui, porque ele unifica a linguagem de design do Notice. Se a gente for ver em todos os grandes aplicativos de grandes empresas, a linguagem de design ela é coesa, né? Ela não está num lugar de um jeito e no outro lugar de outro jeito, a não ser que seja o Windows, mas aí é outra história. Então, essa unificação de design aconteceu no Hub, que é a central de recursos. Então, antes ele era assim. Aqui tem as seções, né? São separadas por essa borda. Então, a seção de ajustes, a rolagem horizontal, a seção Orbs, depois a seção de atualização, né, com a galeria de atualizações, e depois a nova seção Seu conteúdo no Notice. E depois uma parte ali dos créditos, né? Então, como que ficou agora? A gente percebe que o container ali da seção, ele agora está mais unificado com o restante da linguagem do Notice. Então, antes, depois. Antes e depois. A gente percebe que tem essa mudança. E ela acontece exatamente aqui. Se a gente for ver ali no container dos botões de ação que a gente estava vendo antes, eles têm esse mesmo efeito. Essa parte aqui, que é, digamos assim, ele segue a mesma cor do fundo. E aí ele tem essa sombra ou esse brilho que faz essa separação visual. Então agora na página da central de recursos,
essa mesma linguagem está acontecendo também. E um outro detalhe, se a gente for aqui na parte de ajustes, tem os botões de ação, as listas de prioridade, luminosidade, claro, escuro, tamanho de texto, pequeno, padrão e grande, e cópias de notas, que é justamente um recurso em que a pessoa pode criar um pacote das notas que ela tem salvas e aí exportar para um outro dispositivo ou fazer uma cópia de backup. Mas essa aqui é a parte de ajustes. Não tem muito a ver com esse recurso de cópias de notas. Cópias de notas não é um ajuste. Então não faz sentido que ele esteja nessa parte. Assim, no Notice Preview 2.2.1, eu movi cópias de notas da seção de ajustes para a seção Seu Conteúdo no Notice, que faz completo sentido que ela esteja aqui embaixo. Então agora ela está aqui, cópias de notas. Posso criar uma cópia ou abrir uma cópia, né? Um arquivo de cópia. Então, novamente, pequenos detalhes, coisas que passam despercebidas, mas que quando a pessoa vai utilizando, faz muito mais sentido que elas estejam nesses lugares. Então essa foi a atualização do Notice Preview 2.2.1, com pequenas melhorias, pequenos detalhes que fazem a diferença, né? Valem a pena a gente prestar atenção neles. Desde uma mensagem que tem que ser exibida, uma configuração que tem que ser colocada num lugar melhor, até ajustes pequenos de design que também precisam conversar com o restante. Então são detalhes muito importantes. E num próximo Bastcodes eu vou comentar sobre a atualização do Notice Preview 2.3, que adicionou um novo recurso de inteligência. Se você quiser ver, você pode acessar o link aqui na descrição, que vai te levar para a parte de Releases. Lá você pode ver em detalhes todas essas atualizações. Então, esse foi o Bastcodes. Obrigado por assistir e até mais!